Good night to all, depending on the time zone you're in. My name is Carita Costa Maia, and I will moderate our webinar today on the boundaries of the Polemic Institute of Parliamentary Immunity. I want to thank the audience via Zoom and YouTube, and the panelists who very kindly opened space in their much disputed agendas to be with us today. This event is being promoted by Berkeley Global Society in partnership with Motillo Trade Consultancy, with Takeda Cohen Chalub Law Firm, and with the Secretariat for International Relations of the Chamber of Deputies of Brazil to enter our event. So first, some housekeeping instructions. We estimate that our event will take like 1.5 hours, 2 hours, and for this reason, the question and answer session will be partitioned and not at the end of the event, as it is usual. Some of our speakers will be absent at the end of their speeches due to the public positions that they occupy. And therefore, the importance of the audience to promptly give opportunity to their doubts is highlighted. Each panelist will be given 15 to 20 minutes to make the presentation, after which we will take up to 2 questions for the audience for him to answer. The panelists will have only 5 minutes in total to answer all the questions. The other questions should be sent to the email that the organization of the event will make available to everyone. Those who are watching the event through Zoom will have their audio and videos turned off, and they will also have the privilege of simultaneous translation in case they need. In order to profit from that, the audience must mute the original audio and choose the language they want by clicking the interpreter button in the bottom bar of the Zoom screen, where you can find the other buttons such as chat for reactions, mute, unmute microphone, turn on, turn off the camera, and leave the session. Any specific question about the functionality of the Zoom features can be forwarded individually to me or the host. The host is Berkeley Global Society in the chat. So what brought us to an event of parliamentary immunity today? In several countries around the world, Brazil, Argentina, Chile, Venezuela, Ukraine, Israel, European Union as a bloc, Montenegro, Greece, a plethora of them. Grecia, todos ellos. The Institute of Parliamentary Immunity has been passando por momentos. I'm sorry, please turn off the audio, thank you. A plethora of countries. The Institute of Muitos países estão passando por problemas. The Institute of Parliamentary Immunity has been the target of many criticism. This is because there has been muitas críticas na on the part of parlamentar. parliamentarians in the use of institutional shield. I'm having a reverberation here. Off. However, while the limitation to the Institute is important for the proper functioning of democracy, in some countries of the world where the quality of democracy has deteriorated, the end, suspension, restriction, or qualification of parliamentary immunity has only allowed political persecution. This is the case, according to some analysis, in Turkey, which suspended parliamentary immunity 4 years ago. In modern parlance, parliamentary immunity or parliamentary privilege recalls automatically the image of perks granted to a class of citizens who, having reached a certain status, that of politicians in the exercise of a mandate, would have more rights in relation to the common citizens. Throughout the world, special rights are granted to the legislators and their members concerning freedom of speech, freedom of arrest in civil actions, exception from jury duty, exception from attendance as a witness, among others. In the majority of the countries, the parliament privilege has a constitutional grounds. In few of them are legal grounds. This concept, unfortunately,
common is also fallacious. The intention behind the Institute of Parliamentary Immunity is to allow Parliament and its members sufficient freedom to perform their duties as mechanisms of checks and balances in a republic and democracy, and bar, for instance, the executive to fulfill its almost atavic appetite to extend its power for all places under the sun. We proceed in our event to the next speaker, Mr. José Puig. Mr. José Puig is a former parliamentarian of Portugal, and Portugal is a very fond state for Brazil, our ex-colony. Today, our closest friend. Mr. Puig is also a lawyer, and since the middle of the 80s until the middle of the 90s, he performed as a congressman in many mandates. So please, Mr. Puig, the floor is yours. Thank you very much. Boa tarde. É a mim que me compete, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de participar neste debate, onde diversas pessoas profundamente conhecedoras da matéria nos dão a sua versão, a sua experiência, nos trazem os seus conhecimentos, muito mais enriquecedor quanto é certo que são experiências e conhecimentos de diversas partes do mundo, de regimes radicalmente diferentes, que traduzem de facto realidades com que nós temos de lidar e que não têm nada a ver umas com as outras. Bom, entrando no meu Portugal, eu começo por dizer que Portugal tem uma tradição secular, eu invejo quando ouço estes debates a tradição e a exposição que nos é feita pelos representantes da Inglaterra, mas Portugal, estando embora na Europa Ocidental, tem pouco a ver com essa realidade, ou tem pelo menos pouco a ver ainda com essa realidade, por força da nossa história, por força da nossa educação, por força de toda a nossa formação. A tradição portuguesa é de facto de fortes restrições à opinião livre, à livre opinião. Historicamente, mesmo nos tempos mais libertos de tutelas autoritárias, como as do liberalismo constitucional, como os tempos da Primeira República, mesmo então a liberdade de expressão nunca foi entre nós considerada, muito menos praticada, como um direito, como um dever, como algo de fundamental, como um direito prioritário. Nunca se entendeu, nunca teve um grande acolhimento, o entendimento atual de que a liberdade de expressão é não apenas um fator de desenvolvimento e enriquecimento humano, por considerar, como por exemplo considera o historiador inglês Timothy Garton Ash, que nesta matéria é um exemplo sempre a seguir e é uma leitura recomendada, por considerar, por permitir conhecer e ponderar novas opiniões e conceitos de vida e também como um meio de convivência pacífica, sem prejuízo de diferentes identidades, de filosofias, de modos de encarar diversos o mundo e a vida. Em termos do nosso ordenamento jurídico, a liberdade de expressão encontra-se consagrada atualmente no artigo 37º, tem consagração constitucional, encontra-se consagrada no artigo 37º da Constituição da República Portuguesa e é considerada como um direito fundamental e inviolável. Sendo que, além disso, nós, Portugal, e esse foi também no entendimento doutrinário, jurisprudencial, na forma como os tribunais aplicam o direito à liberdade de expressão, esse direito fundamental, foi decisiva a adesão de Portugal, aliás, sem qualquer reserva, já em 1978, à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que consagra o direito à liberdade de expressão no seu artigo 10º como um direito fundamental. Dessa forma, deve também ser feita a referência de que
a melhor doutrina europeia, ocidental, sobre o âmbito, sobre a dimensão deste direito se encontra hoje, e queremos que já vai sendo maioritária, e se encontra perfeitamente retratada, bem sustentada nos ensinamentos do professor, que esta matéria merece uma especial citação, do professor Manuel da Costa Andrade, aliás, atualmente o Presidente do Tribunal Constitucional, que numa obra que não vale a pena indicar, mas que é bem ilustrativa, nos refere, passo a citar, na medida em que não se ultrapassa o âmbito da crítica objetiva, isto é, enquanto a valoração, a crítica, a censura crítica se atenham exclusivamente às obras, às realizações, às prestações em si mesmas, não se dirigindo diretamente à pessoa dos seus autores a criadores ou criadores, aqueles juízos caem já fora da tipicidade de incriminações como a difamação. Ou seja, os juízos, mesmo que agressivos, mesmo que fortemente discordantes, desde que sejam dirigidos a determinada obra, a determinada realização humana e não especificamente à pessoa do seu autor, devem sempre ser balizadas e consideradas fora da tutela própria da defesa do bom nome, da honra, protegidas pelo tipo legal da difamação. Esta é, de alguma forma, também o entendimento hoje dos nossos tribunais. Eu devo dizer que a nossa jurisprudência, tributada daquela história e cultura tradicional de que falei no início, foi responsável por uma mão cheia de condenações nos nossos tribunais, no nosso ordenamento jurídico, de que geraram condenações do Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, por serem desconformes precisamente com aquela Declaração Universal. Hoje podemos dizer que, como bem ilustra o Tribunal da Relação de Lisboa, os princípios gerais da jurisprudência, citando também esse tribunal, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem quanto ao artigo mencionado, que é o artigo 10º da Declaração Europeia dos Direitos do Homem, traduzem-se na afirmação de que a liberdade de expressão é um dos fundamentos essenciais da sociedade democrática, uma condição primordial do seu progresso e da realização de cada um. O direito à liberdade de expressão vale para as ideias ou informações consideradas favoravelmente pelo conjunto da sociedade, ou que sejam inofensivas ou indiferentes, mas também, e aqui é o dado importante, para as que ferem, chocam ou inquietam. A restrição, a sanção, ou seja, a ingerência da expressão de ideias ou informações devem decorrer do referido artigo 10º em interpretação restrita, e a necessidade de restrição deve estar determinada de maneira indubitável. Ou seja, em relação àquilo que há pouco disse o nosso ilustre palestrante brasileiro, deixem-me manifestar uma ligeira discordância. Não há aqui, no bom princípio hoje europeu, americano, e que já tem consagração entre nós nos tribunais portugueses, não há uma equivalência de normas, de princípios, de direitos entre o bom nome e a liberdade de expressão. Não. O direito à liberdade de expressão deve ser o direito e a liberdade fundamental, e a sua restrição, que pode ser justificada quando a ofensa ao bom nome for de facto excessiva, personalizada, desajustada, desproporcionada, mas a sua restrição por outros direitos, como esse do direito ao bom nome, essa sim deve ser bem objetivada e bem fundamentada, só assim se garantindo o direito da liberdade de expressão como ele se encontra hoje consagrado e como deve ser bem considerado. Bom, eu tive uma participação em diversos processos e, portanto, tenho alguma experiência jurídica aqui em termos de direitos de liberdades de expressão no nosso... Eu pergunto, estou a ser...
Sim? Eu estou a fazer-me ouvir? Sim, sim, estamos ouvindo perfeitamente. Pronto, eu tive uma dúvida agora com uma falha. Obrigado. Portanto, é isto, como disse também o mesmo tribunal, a ingerência no exercício da liberdade de expressão tem de corresponder a uma necessidade social bem imperiosa. Bom, com este entendimento, e que se me afigura fundamental para que a liberdade de expressão seja bem compreendida, nós vejamos depois a realidade e este fundamento no uso do mandato parlamentar, no exercício do mandato parlamentar. Ora bem, estando o mandato parlamentar não só no centro do debate político, mas principalmente cabendo ao Parlamento um poder-dever de fiscalização do Executivo, de fiscalização da própria aplicação das leis em vigor do regime do Estado de Direito, não poderia essa limitação ser levada em modos que não poderia essa limitação existir sob pena de esvaziarmos sentido o tal mandato parlamentar. Daí que hoje, no artigo 157 da Constituição da República Portuguesa, se encontra previsto, a título sob a epígrafe das imunidades, que os deputados, logo no seu número 1, que os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. E aqui, que é a expressão dos deputados no exercício das suas funções, não resta, como é óbvio, qualquer dúvida. As dúvidas, e isto também aqui, não há dúvida de que não há qualquer privilégio, mas que há um direito que é essencial ao exercício do mandato parlamentar. Ora, a própria democracia, hoje, o próprio regime democrático, é que tem que encontrar o seu equilíbrio de forma a jamais dar a ideia, dar a imagem aos cidadãos de que este direito da imunidade parlamentar se possa transformar num privilégio. Porque aí sim, se assim for e se criar nos cidadãos essa imagem, abre-se o caminho a que movimentos populistas, em que perigosamente todos assistimos um pouco, não é só na América do Sul, mas no próprio centro da Europa, um pouco por todo o lado até nos países da Europa e da América do Norte, explorem esses sentimentos que possam resultar de desconfiança perante esse alegado privilégio e possam explorar isso em detrimento da própria democracia, como sabemos, um regime fundamental e essencial para que possa o homem não só atingir o desenvolvimento em sociedade, mas que possa atingir o seu estado de felicidade no relacionamento com as instituições e com as outras pessoas. Ora, os perigos vêm precisamente a seguir, então. Eu recordo que no número 4 do mesmo artigo 157 se prevê já uma imunidade do deputado contra um procedimento criminal consistente em que, quando o deputado seja acusado de crime punível com pena de prisão, cujo limite máximo seja inferior a 3 anos, o processo só possa prosseguir depois da Assembleia da República decidir se o suspende para o efeito ou não. Aliás, não estou a citar a lei, mas estou a referir-me à boa interpretação que a melhor doutrina vem concedendo, vem atribuindo a esta norma. E aqui é que o Parlamento, que fica com alguns poderes, a própria maioria parlamentar, que fica com alguns poderes para decidir em casos concretos, tem que ter o maior cuidado na devida fundamentação, na devida objetivação das suas decisões, para que não restem dúvidas na opinião pública e para que não se corram aqueles riscos de que há pouco falei. Eu recordo que, por exemplo, um crime claramente de natureza económica,
que é um crime que tem pouco a ver com a atividade parlamentar em si, que é um crime de burla, encontra-se previsto no artigo 217 do Código Penal português e prevê uma pena de prisão apenas até 3 anos. Portanto, sendo uma pena de prisão até 3 anos, reparem, pode estar, este tipo de criminalidade pode ser envolvida e ser às vezes misturada com estes casos de má interpretação de imunidade parlamentar que acabam por resultar em graves danos em termos de prestígio para a nossa instituição parlamentar e para o regime em si. De quando em vez conhecemos alguns casos que vêm a público, se calhar com a abordagem nos média menos adequados e que esses sim podem podem causar estragos maiores no regime democrático do que más medidas, do que más decisões de outro tipo de natureza, aqui ficando, portanto, o apelo para que estes princípios fundamentais jamais sejam colocados em causa, à sensatez de todos os órgãos e os titulares dos órgãos políticos, designadamente os parlamentares, na ponderação e na utilização destes direitos. A todos, muito obrigado pelo convite, claro, e pela vossa atenção. Thank you so much, Mr. Puig. Eu fico numa situação um tanto delicada. Devo falar português pela amizade que temos no Brasil com Portugal, inglês pela audiência, mas contamos aqueles que nos acompanham pelo Zoom com a tradução simultânea, não a todo mundo, nem todo mundo que acompanha pelo YouTube vai ter essa mesma condição. Vou fazer minha apreciação metade em português, metade em inglês, em honra ao senhor e honra à audiência também. Essa observação que o senhor colocou, certa feita, um outro parlamentar britânico falou para mim, confessou para mim num almoço, logo após um evento sobre boas práticas legislativas que ocorreu no Brasil, em parceria com o parlamento britânico, a seguinte frase: "People love to hate politics and politicians", né? Isso um parlamentar britânico, que, pelo que nós vimos, pelo testemunho de um deles, não existe uma tal indisposição da forma como nós vemos nas demais democracias. É realmente preciso que haja, como o Dr. Rômulo colocou, um amadurecimento de forma que alcancemos a accountability, mas que mantenhamos a respeitabilidade, o respeito pela instituição do parlamento, que ela é importantíssima, né? É uma forma de, digamos assim, de erodir a importância, de caminhar para uma autocracia, erodir a respeitabilidade do próprio parlamento, que com todas as suas idiosincrasias e todos os seus problemas, como quaisquer instituições têm, idiosincrasias e problemas, tem o seu papel fundamental na democracia e irrevogável. So, I will translate that for the Zoom audience. Not everybody is reaching this event through Zoom. We have simultaneous translations here. I will make just an abstract of what I said. Once a parliamentarian, a congressman of the UK Parliament in other mandate told me the following: people in UK love to hate politicians and politics. It's actually a common state of mind in the rest of the world, unfortunately. Unfortunately, the politicians, some of them, shed a very unfavorable light to their performances and to the institution of Parliament itself. But we must not be mistaken that a way of eroding democracy itself is eroding the trust that people have in the Parliament. Parliament is fundamental. And what we are highlighting here in this whole event is that accountability must be reached in its finest Republican way, and in the finest way possible,
we need to refine the institution of the parliamentary immunity. However, we must perhaps be aware that not all democracies are prepared and matured enough to simply, not count on the parliamentary immunity anymore. It has a role. It has had a role historically, and it still has a role nowadays. So thank you very much, Mr. Puig, for your exposition.